Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 17 de outubro, celebra a Igreja a vida desse grande santo, Inácio de Antioquia. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Comemoração de Santo Oséias, profeta, que, não só com palavras mas com a própria vida, anunciou ao infiel povo de Israel o Senhor como esposo sempre fiel e de infinita misericórdia. Comemoração dos santos Rufo e Zósimo, mártires, que São Policarpo refere como companheiros de martírio de Santo Inácio, quando escreve aos Filipenses: participaram na paixão do Senhor, não amaram a vida presente, mas aquele que morreu e ressuscitou por eles e por todos. Morte no ano 107. Na África proconsular, na odierna Tunísia, os santos mártires volitanos, que Santo Agostinho celebrou num sermão. Morte no século III. Em Licópolis, no Egito, São João, eremita, que, entre os outros sinais das suas virtudes, foi insigne pelo seu espírito profético. Morte no século IV. Em Agen, na Aquitânia, atualmente na França, São Dulcídio, bispo, que defendeu ardorosamente a fé católica contra a heresia ariana. Morte no século V. Em Orange, na Provença, região da Gália, também na atual França, São Florencio, bispo. Morte no ano 524. Em Toulouse, também na Gália, hoje na França, o dia natal do Beato Gilberto, abade de Cister, natural da Inglaterra, homem de eminente sabedoria, que defendeu São Tomás Becket no seu exílio. Morte no ano 1167. Em Binasco, na Lombardia, região da Itália, o Beato Baltasar Ravaschieri de Chiavari, presbítero da Ordem dos Frades Menores. Morte no ano 1492. Em Vrecham, no país de Gales, São Ricardo Gwyn, mártir, que, sendo pai de família e mestre-escola, professou a fé católica e, encarcerado sob a acusação de convencer outras pessoas a dar o mesmo passo, depois de muitas torturas, sempre firme na sua fé, foi enforcado e esquartejado ainda vivo. Morte no ano 1584. Em Roma,
o beato Pedro da Natividade de Santa Maria, Pedro Casani, presbítero da Ordem dos Clérigos Regrantes das Escolas Pias, que utilizou os seus dons da natureza e da graça na formação das crianças, sentindo a maior alegria em servir a Deus nos pequeninos. Morte no ano 1647. Em Paraillemonial, no território de Autun, na França, o passamento de Santa Margarida Maria Lacoque, virgem, cuja memória foi celebrada ontem. Morte no ano 1690. Na região de Laval, também na França, o beato Tiago Burin, presbítero e mártir, que, durante a Revolução Francesa, exerceu clandestinamente o seu ministério pastoral com muitas precauções, fugindo de casa em casa para evitar a multidão dos perseguidores, e finalmente foi fuzilado quando tinha o cálice em suas mãos. Morte no ano 1794. Em Valenciennes, também na França, as beatas Maria Natália de São Luís, Maria Luísa Josefa Vanot e 4 companheiras, virgens da Ordem das Ursulinas e Mártires, que, durante a Revolução Francesa, em ódio à fé católica, foram condenadas à morte e subiram ao patíbulo recitando o Salmo Miserere. São estes os seus nomes: Maria Laurentina de Santo Estanislau, Joana Regina Prim, Maria Úrsula de São Bernardino, Jacinta Agostinha Gabriela Bourla, Maria Luísa de São Francisco, Maria Genoveva do Creis e Maria Agostinha do Sagrado Coração de Jesus, Maria Madalena Desjardins. Morte no ano 1794. Em Hue, no Anon, hoje no Vietnã, Santo Isidoro Gagelin, presbítero da Sociedade das Missões Estrangeiras de Paris e mártir, que, pela sua fé em Cristo, foi estrangulado no tempo do imperador Minh Mang. Morte no ano 1833. Em Suna, junto ao Lago Maggiore, na Itália, o beato Contardo Ferrini, que, dedicado à educação da juventude, superou as ciências humanas com o exemplo da sua fé e de vida cristã. Morte no ano 1902. Em Ciudad Real, na Espanha, o beato Fiel Fuíde Rodrigues, religioso da Companhia de Maria e mártir, que, durante a perseguição contra a fé, foi fuzilado e descansou no Senhor. Morte no ano 1936. Em Lanúcia, localidade próxima de Alicante, também na Espanha, o beato Raimundo Estevão Bou Pascoal, presbítero e mártir, que, durante a mesma perseguição, como discípulo fiel mereceu a salvação no sangue de Cristo. Morte no ano 1936. Em Algemesi, na região de Valência, também na Espanha, a beata Tarsila Córdoba Belda, mártir, que, sendo mãe de família, durante a mesma perseguição foi recebida na glória do Senhor. Morte no ano 1936. Em Tembleque, perto de Toledo, também na Espanha, Perfeito Carrascosa Santos, presbítero da Ordem dos Frades Menores e mártir, que foi assassinado durante a mesma perseguição contra a fé e o sacerdócio. Morte no ano 1936. Santo Inácio de Antioquia. Bispo e mártir, foi discípulo de São João e sagrado bispo por São Pedro e morto no Coliseu de Roma, devorado por leões. Origens. Nascido provavelmente na Síria, algumas fontes dizem que ele teria sido a criança que Jesus colocou no meio dos discípulos e disse: "E se não vos tornardes como uma criança não entrareis no reino dos céus." Inácio representa a segunda geração dos apóstolos, tendo conhecido São Pedro, São Paulo e São João, tendo sido discípulo deste último. Sagrado Bispo de Antioquia, a terceira maior cidade do Império Romano, mencionada várias vezes no livro dos Atos dos Apóstolos. Foi lá que os seguidores de Cristo foram chamados de cristãos pela primeira vez. Inácio governou a comunidade cristã de Antioquia por 40 anos. Ali, destacou-se pela santidade, pela mística profunda e pela grande liderança que exercia sobre os fiéis. Perseguição. Pelo fato de Inácio ser uma liderança de grande destaque, o imperador Trajano, grande perseguido dos cristãos, resolveu prendê-lo, no intuito de fazê-lo negar a fé e, assim, desencorajar o cristianismo crescente. Assim, no ano 106, Inácio foi preso por um destacamento de 10 soldados romanos e forçado a negar sua fé em Cristo. Como preferiu a morte a negar Jesus, foi enviado a Roma para ser jogado aos leões no Coliseu. Viagem gloriosa.
algemado e guardado por 10 soldados romanos, Inácio de Antioquia foi levado de navio. Os cristãos, sabendo a rota dos navios, anteciparam-se e esperaram por ele nos portos onde o navio deveria parar. Por isso, em todos os portos, multidões de fiéis esperavam para ver o Bispo Santo, receber sua bênção e rezar por ele. Os soldados permitiam esse contato pensando que, com a morte do líder em Roma, o cristianismo fosse perder toda essa força. Cartas. Durante a viagem, mesmo sendo duramente maltratado pelos soldados, Santo Inácio de Antioquia escreveu 7 cartas, ou epístolas que são tidas como verdadeiras preciosidades do cristianismo primitivo. São elas: Epístola a Policarpo de Esmirna, jovem bispo de Esmirna com quem Inácio se encontrou nesta viagem, aos Efésios, aos Magnésios, aos Esmirniotas, aos Filadelfos, aos Trálios e aos Romanos. Essas cartas revelam a espiritualidade profunda de Inácio, baseada na Eucaristia e na união mística com Jesus Cristo. As cartas revelam também um coração apaixonado por Jesus, a ponto de entregar sua vida por ele. Aos cristãos de Roma, ele pediu que não interviessem por sua libertação, pois queria ser jogado aos leões como testemunha de Jesus Cristo. Inácio chamava a Eucaristia de o remédio da imortalidade. Também a designou como o antídoto da morte. Sobre a libertação do mal, ele disse: Jesus na cruz fisgou o demônio como um peixe, com a isca do seu próprio corpo. Martírio. Santo Inácio de Antioquia chegou a Roma no último dia dos jogos que aconteciam no Coliseu. Lá, foi jogado às feras, como pedirá. Antes de morrer, testemunhou sua fé dizendo a todos não ter medo da morte porque Jesus Cristo tinha alcançado para ele a vida eterna. Aos romanos, ele escreveu: Deixai-me ser alimento das feras, pelas quais me será dado desfrutar a Deus. Eu sou o trigo de Deus, é preciso que ele seja triturado pelos dentes das feras a fim de ser considerado puro pão de Cristo. Assim, diante de um coliseu lotado de cruéis espectadores, Santo Inácio de Antioquia foi dilacerado e devorado pelos leões. Uma tradição diz que em seu coração encontraram escrito o nome de Jesus. Seus restos mortais foram levados para Antioquia e colocados num sepulcro às portas da cidade. Ali, são venerados até hoje, na atual Antáquia, Turquia. Oração a Santo Inácio de Antioquia. Deus eterno e todo-poderoso, que ornais a vossa Igreja com o testemunho dos mártires, fazei que a gloriosa paixão que hoje celebramos, dando a Santo Inácio de Antioquia a glória eterna, nos conceda a contínua proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.